Fala aí, galerinha do YouTube do sexto ano, né? Conforme prometido na agenda, Edu aí, vamos... Não liga não, é minha filha, tá? Fofoqueirinha ela. Vamos... Não que a gente vá substituir o conteúdo, claro que não, tá? A gente só não pode parar pra gente não perder o conteúdo, o andamento, né? Até o nosso contato visual, né? Que é bacana. Então, assim, foi a alternativa que eu achei da gente poder, pelo menos nessa fasezinha dessa paralisação, a gente está se encontrando pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes, né? Pra gente não perder esse contato aí, falou? Então, assim, claro que quando nós retornarmos para a sala de aula, a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente fez pela internet, falou? Para que ninguém saia prejudicado, pode contar com isso. E eu vou estar liberando na agenda também o meu WhatsApp, tá? Que nesse momento vocês podem entrar em contato sem nenhum problema para tirar dúvidas, tá? Aí depois, quando eu terminar o vídeo, eu coloco no YouTube, mando na agenda Edu para vocês visualizarem, tá bom? Aí nele vai o WhatsApp também do professor para poder tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, tá bom? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, como a maioria não deve estar acostumado com as aulas online, eu vou dar um tempinho, vou fazer igual o que nós fazemos na escola, né? Eu vou lendo o livro com vocês, vou parando, vou explicando, vamos sublinhando. Então vai lá, dá um pausezinho aí, corre lá, pega o livro de geografia e o marcador de texto, um lápis, falou? Que a gente vai começar a nossa aula aqui. É rapidinho, coisa de 10 minutos, 15 minutos no máximo, falou? Vai lá, corre lá, dá um pause aí, pega lá teu livro. Foi? Beleza, vamos lá. Então é o seguinte, galera, vamos dar início ao nosso processo aqui. A gente já tinha entrado na unidade 2, né? Vamos agora começar a unidade 3, página 52, tá? Representações do espaço, da esfera ao plano. Então vamos lá, unidade 2, tema 3, página 52, abre aí. 52, falou? Então, galera, olha só. O que seriam as representações do espaço, da esfera ao plano? É a representação do nosso planeta, né? Como é que as pessoas, como é que os geógrafos fazem, né? Os cartógrafos, né? O que a gente estudou cartografia, como é que eles fazem para pegar o nosso planeta, que tem uma forma geóide, né? Ele não é uma esfera perfeita, a gente conversou sobre isso na sala, e colocar no plano. Claro que vai haver sempre umas distorções, né? Vai depender da projeção que você utilizar. Projeção é como a gente chama quando a gente coloca o planeta em um plano, um cone. A gente vai dar uma olhadinha nisso aí, tá bom? Então, assim, sempre ocorrem essas distorções e etc. O que eu vou fazer com vocês? Vamos lá, rapidinho. A gente vai dividir isso aqui em 2 partes, tá? Esse tema. A gente vai ver globo terrestre, planisfério e projeções cartográficas. Na próxima aula a gente dá uma olhadinha em escala, tá? Que aí também é facinho, já estou até com a minha reguinha aqui do lado para poder mostrar, com a folha de papel, tá? E aí na próxima aula a gente entra falando de escala. Claro que eu vou fazer sempre umas escalas cartográficas bem pequenininhas para vocês. 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, 2, assim, coisas que não sejam muito difíceis a conta na hora que vocês forem fazendo a avaliação. Tá? Que essas contas mais aprofundadas, deixa para quem é cartógrafo mesmo, né? O que interessa a gente é saber como é que faz o funcionamento de uma escala, como é que a gente faz a leitura de um mapa, falou? Então vamos lá, ó. Espaço geográfico e sua representação, tá certo? É impossível reproduzir os elementos e as relações que compõem o espaço geográfico de maneira idêntica à real. Então, assim, não tem uma projeção do planeta feita de uma maneira real. Toda vez que a gente vai colocar uma esfera num plano, é claro que vai haver distorções. É só você imaginar, a gente pega uma bola e corta ela ao meio, se a gente quiser abrir numa folha de papel, vai dar? Não. As pontas, elas sempre vão ficar distorcidas, porque são os locais mais equidistantes, né? Então, toda vez que a gente abrir, tanto a parte de cima como da parte de baixo, vão ficar mais distorcidas, a parte do meio vai ficar um pouquinho mais larga também, né? Então, assim, é difícil, né? Pegar uma bola e colocar num plano sem que ocorra distorções, né? Vai ficar a partezinha mais alta, outra vai ficar mais enrugada, e é isso justamente que acontece quando os cartógrafos têm a dificuldade de colocar uma esfera dentro de um plano, tá? Então, sempre vai ter essas distorçõezinhas, tá bom? Então, vamos lá. Sublinhei, ó. Quando extraímos dados da realidade e fazemos sua transposição para uma folha de papel, por exemplo, criamos um modelo de representação. Então, toda vez que a gente representa o planeta numa folha, a gente está criando uma representação do espaço, tá?
Isso aí é o que a gente está conversando. O livro fala que existem vários tipos de projeções, de representações, etc. Vamos para o nosso primeiro amigo aqui, o globo terrestre. Tá? Nosso primeiro amigo aqui, o globo terrestre. Então vamos nessa partezinha aqui. Né? Vamos lá. Sublinha. Globo terrestre é um modelo tridimensional em formato esférico. É a representação mais fiel que se pode fazer da Terra. O que ocorre, gente? O globo terrestre, por ele ter esse formato circular, é a forma que mais se aproxima do que seria a Terra na realidade dentro do espaço. Não é isso? Só que a gente já comenta muito, vocês já estão passando naquela fasezinha do quinto ano, né? A Terra ela tem um formato geóide, então ela não tem o formato de uma esfera perfeita, né? Tem partes que são mais distorcidas, tem mais reentrâncias, não é isso? Então, mais para efeito do estudo cartográfico, a gente fala que é como se fosse uma esfera mesmo, e o globo terrestre é aquele que se aproxima da realidade do que seria o planeta Terra no espaço, falou? Então o cara bota assim, não precisa olhar não. Mesmo considerando que o planeta não é uma esfera perfeita, beleza. Segunda coluna, lá em cima, tá? Vamos lá. Segunda coluna lá em cima. É assim, ó. Ao observar um globo terrestre, sublinho, é possível visualizar a distribuição dos oceanos e dos continentes e suas formas. O que ocorre, gente? Toda a representação, toda a visualização da Terra num plano, num negócio assim, ela tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Qual é o lado bom do globo terrestre? O globo terrestre, ele vai ter um formato bem parecido com o que a Terra é. Né? Então, assim, fica bem mais fácil da gente visualizar como é o planeta, em que disposição estão os países, né? Só que qual é o lado negativo dessa representação? Você não consegue ver todos os oceanos de uma vez só, você não consegue ver todos os continentes de uma vez só, então isso dificulta aspectos comparativos, equacionais, não é isso? Então, assim, se você estiver de um lado vendo o Brasil, do outro está o Japão. Então você não está vendo o tamanho do Japão, você não consegue fazer comparações. Então, o lado bom do globo terrestre, o lado positivo, é que ele tem a forma bem parecida com o planeta. O lado negativo é que a gente não consegue visualizar o planeta todo de uma vez só. Tá? Vamos lá. Aí tá assim, pode sublinhar. Entretanto, nesse modelo é impossível visualizar todos os continentes e oceanos ao mesmo tempo, que é o que a gente estava falando agora, tá bom? Agora vamos para a segunda forma de representação também bem conhecida, que é o plano esférico. O nome já diz, né? Plano esférico, né? É uma esfera dentro de um plano. Então, o que a gente está acostumado a ver é esse mapinha aqui, o mais comum dos livros, né? Vamos lá, sublinha. A representação da superfície terrestre em um plano, damos o nome de plano esférico. Nele, podemos observar todos os continentes e oceanos de uma única vez. Então, ó, lado positivo dele, viu o que a gente estava falando? Qual é o lado positivo do planisfério? A gente consegue visualizar todo o planeta, consegue visualizar todos os oceanos, mares, fazer comparações de tamanho, né? Ver o tamanho de continentes, etc., a localização dos países, o tamanho deles com relação a um determinado aspecto, né? Qual é o lado ruim? Aí é que está o lance, né? Sempre tem um lado bom, sempre tem um lado ruim. Qual é o lado ruim do planisfério? Ocorre uma deformação quando a gente coloca, lembra que eu falei da bola que corta e a gente coloca num papel, num plano? Ocorre uma deformação, né? Então, os continentes, eles ficam mais esticados. Por exemplo, a Groenlândia, que está aqui em cima, ela não tem esse tamanhão todo, não, né? Ela é quase o tamanho da Europa, é uma ilha, mas assim, dentro do planisfério ela parece, né, um outro continente, na realidade é uma ilha. Então, por que ocorre isso? Por causa das transformações que ocorrem dessas deformações. Olha a Antártica, o tamanho que ela fica aqui embaixo, né? Então, e na realidade a Antártica é só um pedacinho aqui embaixo. A gente vai ver isso quando estiver falando da outra projeção cartográfica ali. Olha o tamanhozão que ela ficou. Então, toda vez que nós temos a colocação de uma esfera, da representação do planeta num plano, ocorrem essas deformações. Esse é o lado ruim. Ela não representa o tamanho real do que deveria ser os países, os continentes. Sempre uma deformação. Ou alguns ficam muito largos, ou alguns ficam mais menorzinhos, né? Então não ocorre uma representação real. Esse é o lado negativo, tá? Vira a página aí para a gente ir para a segunda parte aí da aula, para a gente falar um pouquinho de projeções cartográficas. O que são projeções cartográficas? É o fato da gente querer produzir uma parte do planeta, né? A gente tem 3 tipos de projeções cartográficas. O nome já diz projeções, vai projetar o planeta. Cartografia, nos mapas, né? Então, olha só. Imagina cortar um globo ao meio, de um polo ao outro, e esticá-la até ficar plana. É o exemplo que eu estou dando o tempo todo, né?
As áreas mais próximas, as extremidades, sofrem maior distorção porque tem que ser mais esticadas. Então aquelas partes aqui de cima, né, tanto do Polo Sul quanto do Polo Norte, elas que sofrem mais distorção, lembra que eu falei da Antártica e da Groenlândia? Porque elas têm que ser mais esticadas para caber no papel. Né? Então por isso que ocorrem essas distorções. E é isso que acontece lá, quando é feita a transposição do globo para a superfície plana. As formas dos continentes e dos oceanos se distorcem ao se mandar no plano. Então, eles ficam maiores, ficam menores, ficam mais esticados, menos esticados. Tá? Então, vamos lá. Para minimizar as deformações de um mapa no momento de sua produção, então, assim, para que essas produções não sejam tão deformadas assim, são criadas as projeções cartográficas. Olha só. Foram criadas as, sublinha, projeções cartográficas. Trata-se de uma técnica para representar uma forma esférica sobre uma superfície plana. Então, são técnicas que são utilizadas para a gente pegar ou todo o planeta, ou parte dele, para a gente poder colocar num plano para fazer um estudo mais aprofundado daquela parte ali do mapa. Falou? Então, olha lá, não precisa sublinhar não. A escolha do qual projeção utilizar vai depender da intenção lá, do cartógrafo, do uso do mapa e etc. Pode ser priorizada as formas dos continentes, tamanho das áreas, por exemplo. Com isso, mapas sempre terão algum tipo de distorção, é o que a gente está falando. Todo mapa ele não representa fielmente como é a estrutura da Terra. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá bom? Quanto mais próximo estiver a superfície projetada em relação ao plano onde é feita a projeção, menor será a distorção. Então, quanto menor a área, menor será a distorção. É basicamente isso, tá bom? Então, nós temos 3 tipos de projeções aqui. Ó. Nós temos a primeira, a chamada projeção cilíndrica, tá? Essa aqui é a projeção cilíndrica, essa primeirinha aqui. Né? A projeção cilíndrica, gente, ela serve quando você quer fazer a representação do planeta inteiro, tá vendo? É como se tivesse o planeta, ele tivesse sido aberto aqui no meio, né? E a gente tivesse colado o planeta nessa folha, nessa projeção, nesse cilindro. E aberto esse cilindro depois. Pode ver que ocorre, como eu já falei, a deformação da Groenlândia, ocorre a deformação da Antártica, né? Então, é o tipo de projeção que é feita dos planisférios, tá? Segundo tipo de projeção. Essa aqui já é chamada de projeção cônica, é o nome. Cônica porque fica um cone aqui embaixo. Ela é utilizada para quando a gente quer estudar apenas uma parte do planeta, uma parte do mapa, etc. Então, a gente faz uma projeção cônica. Por exemplo, o cara quis estudar aqui pegando a parte da América do Sul com parte da Antártica, né? De Terra do Fogo, etc. Aquela região ali pertinho da Argentina, Chile, né? Então, ele faz essa projeçãozinha aqui, tá bom? E quando você quer uma parte, principalmente, ou do Polo Norte ou do Polo Sul, a gente usa a projeção azimutal, que é essa aqui, ó. Ela projeta só embaixo, tá vendo? Ou só em cima. Aí o cara pega e fica esse plano aqui, ó. Ele tá projetando só aqui essa parte de baixo. Aqui é realmente como seria o tamanho da Antártica, por exemplo. Né? Ela não tem aquele tamanhão todo, não. Né? Então aqui está a reprojeção dela. A projeção azimutal da Antártica, a projeção azimutal, desculpa, ela é mais conhecida, às vezes ela aparece na bandeira da ONU, né? Então é um tipo de projeção mais conhecida que a cônica, tá? A primeira, claro, mais utilizada é a cilíndrica, depois a gente vê mais comum a azimutal, para depois a gente ver a cônica, falou? Então, basicamente, essa primeira aula a gente fecha aqui para não aprofundar o assunto, tá bom? Então, projeção cilíndrica, cônica e azimutal. Cilíndrica, tudo. Azimutal, uma parte. Isso aqui, os polos, ou de cima ou embaixo. Falou? Galera, na próxima aula a gente entra falando aí de escalas. Então, a gente para um pouquinho aqui. Já são 13 minutos de vídeo, para não ficar cansativo para vocês. Tá? Mas aproveita esse períodozinho para estudar. Claro que você vai ver seu filme, vai ver sua série, jogar seu videogame, brincar, sei lá, ficar no celular. Mas também tira um tempinho do dia, como a gente está fazendo aqui, né? Pra gente poder não perder esse contato aí. Tira, vai estudando, né? Não são férias, lembra? A gente está fazendo uma paralisação forçada devido à pandemia que a gente está vivendo aí, falou? Então não dá bobeira, não fica ao ar livre, assim, com muita gente, né? Toda aquela gente que o governo já vem passando pra gente, falou? Então, galera, até a próxima. Valeu. Aguarda aí a visualização de todos aí. Valeu.